Provavelmente você nunca utilizou um telégrafo, mas a sua influência se estende até hoje, contribuindo com os meios de comunicação baseados em eletricidade, como o telefone e a internet, por exemplo. Um dos fatos mais interessantes sobre a história da invenção do telégrafo é a vida de seu inventor. Samuel Morse tinha tudo para ser a pessoa menos provável de desenvolver tal invenção. Ele começou a vida como artista, trabalhando como pintor de retratos. Normalmente, pessoas com afinidades nas ciências humanas não se envolvem muito nas ciências exatas e engenharia. Claro que existem exceções a essa tendência, como o gênio Leonardo da Vinci, mas geralmente essa tendência se confirma. Com 14 anos de idade, em 1805, Morse foi estudar na Universidade de Yale. Nesse período, ele ganhava dinheiro pintando retratos. Também estudava filosofia religiosa, matemática e ciência do cavalo. Lá ele também assistiu a palestras sobre ciências e eletricidade, mas o seu foco na vida continuou sendo a arte. Após Yale, em 1810, Morse embarcou para a Inglaterra para estudar arte, retornando para os Estados Unidos em 1813, se aprimorando constantemente na área até se tornar um dos melhores retratistas da América. Mas Morse passou por situações difíceis. Em 1825, enquanto pintava, recebeu a notícia de que sua esposa havia falecido aos 25 anos, o deixando sozinho para cuidar de seus 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Neste período, ele passou por muitas necessidades, vivendo apenas da sua arte e com a ajuda de seus irmãos. O quão pobre Samuel Morse era nessa época pode ser visto em uma história contada por General Strotter, que o contratou para ensiná-lo a pintar. Disse ele: "Paguei o dinheiro da mensalidade e jantamos juntos." A refeição era modesta, mas boa, e depois que Morse terminou, ele disse: "Essa é a minha primeira refeição em 24 horas. Strotter, não seja um artista. Significa mendicância. Sua vida depende de pessoas que não entendem nada de sua arte e não ligam para você. Um cachorro doméstico vive melhor, e a sensibilidade que estimula um artista a trabalhar o mantém vivo para o sofrimento." Apesar de tudo, Morse sempre teve interesse pela ciência. Um dia, em 1832, ao retornar de uma viagem à Europa, ele escutou por acaso algo que estimulou sua imaginação. A conversa era sobre a invenção do eletromagneto, por Joseph Henry. Mais tarde, Morse soube que Henry já havia testado o impulso através de um fio com mais de 1,5 km de comprimento. O impulso percorreu o fio e, ao chegar na outra ponta, fez tocar um sino por meio de um dispositivo magnético. A ideia de Morse era criar um sistema de comunicação utilizando uma linguagem baseada em impulsos elétricos, algo que seria a base de qualquer dispositivo de comunicação eletrônico atual, com o envio de sinais elétricos de maneira codificada, na forma de um protocolo, em que ambas as partes, a que envia e a que recebe, sabem o código para enviar e decodificar a mensagem através de sinais combinados, como o código Morse. Apegando-se a tal ideia, ele começou a criar uma série de transmissores e receptores magnéticos, e passado 3 anos da conversa no navio, Morse estava preparado para testar o seu protótipo. Prendendo-se cada vez mais à sua invenção, em 1837, ele abandonou completamente a arte e, um ano mais tarde, desenvolveu uma série de pontos e traços que viriam ser conhecidos como Código Morse, o seu protocolo de comunicação para o telégrafo. Após isso, o problema de Morse passou a ser encontrar uma maneira de testar a sua invenção em grande escala. Deste modo, ele trabalhou duro com a intenção de convencer o Congresso dos Estados Unidos a patrocinar o seu projeto. No princípio, ele não obteve muito sucesso, mas posteriormente, ele os convenceu de instalar uma linha que percorresse 60 km entre Baltimore e Washington. Na inauguração, os espectadores em um momento de suspense assistiram um operador telegrafar a mensagem que seria recebida na outra linha e que dizia: "O que Deus fez?" Mas apesar do teste bem sucedido, as pessoas demoraram em aceitar o telégrafo. Muitas pessoas assustadas alegavam que uma corrente elétrica estaria percorrendo a Terra e as colocando em perigo de vida. Morse também enfrentou problemas com relação ao registro da patente, algo que parecia ser rotineiro nessa época, sendo processado diversas vezes por pessoas que diziam ter direitos pelas patentes. A solução para este problema
veio com a definição pela Suprema Corte em favor de Morse em 1854. Ironicamente, a pessoa que poderia processar Morse não o fez, Joseph Henry. Ele inventou o sistema de relés que permitiu que o sinal do telégrafo fosse ampliado e que pudesse ser recebido no destino. Morse nunca reconheceu isso. Após certa resistência por parte das pessoas, o telégrafo foi aceito e tornou-se fundamental no desenvolvimento do oeste americano, juntando-se a outras invenções como o arame farpado. Mas o primeiro telégrafo também apresentou problemas. Os pontos e traços transmitidos pelos operadores não eram uniformes devido ao tempo em que era pressionada a tecla de envio. Para resolver esse problema, Morse melhorou o dispositivo, inserindo limitadores de movimento. Tudo que o operador tinha que fazer era mover a haste contra a lâmina de metal. E o movimento ocorria automaticamente no tempo necessário para produzir o ponto e o traço desejado. O aparelho de recepção também foi mudando com o passar do tempo. No início, havia um rolo de papel contínuo e um instrumento que perfurava o código no papel. Este acabou sendo substituído por tinta. Em meados de 1850, percebeu-se que os operadores eram capazes de escrever o código por meio de um som. Um sonorizador passou então a ser utilizado e o operador compreendia a mensagem de ouvido. Posteriormente, outras versões e atualizações continuaram surgindo do aparelho, como a sem fio, que funcionava com ondas de rádio e que foi muito utilizada na Segunda Guerra Mundial por tropas, aviões e navios. Samuel Morse também viveu tempo suficiente para ver seu telégrafo estender-se por todo o continente e ligar as comunicações entre a Europa e a América do Norte, através de cabos submarinos. Ele faleceu em 1872 aos 81 anos, rico e filantropo. Contribuiu para organizações missionárias e de assistência a dependentes de álcool, e também na construção de escolas. A invenção do telégrafo foi, sem sombra de dúvidas, uma das invenções mais importantes da história, pois as informações que até então se moviam no lombo de cavalos e por navios passaram a se deslocar na velocidade da luz. Muito obrigado por acompanhar o canal. Não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo.